apoiaria em mim com grande poder? Vamos lá para o versículo número 8 agora. Mas se eu vou para o Oriente, lá ele não está. Se eu vou para o Ocidente, lá eu não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, eu não o enxergo. E quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Amém? Olha para mim. Nós lemos um texto onde o salmista Davi diz que se ele for o mais alto dos céus, ou se ele descer a sepultura, lá o Senhor está. Aí depois a gente lê um texto de Jó, que ele fala que se ele correr para o norte, ou se ele for para o sul, lá o Senhor não está. Então, qual parte da Bíblia que está falando a verdade? Deus está em todos os lugares, ou Deus não está em lugar nenhum? Eu queria que a gente aprendesse um pouco mais sobre o Deus que nós falamos, ok? Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais de Deus e como é a interação dele conosco, nós, os humanos. Como que funciona esse relacionamento de nós com Deus. Eu prometo que não vou levar muito tempo, mas é muito importante que você esteja comigo do início até o fim, para nós pensarmos juntos a palavra de Deus, amém? Amém. Eu já queria logo começar falando para vocês, meus irmãos, que eu tenho certeza absoluta que Deus existe. Aleluia. Isso parece ser muito comum, e parece ser muito clichê aos ouvintes de quem está na igreja há tantos anos a fio aí. Mas tem muitas vezes que nós passamos pela dúvida que se Deus existe ou não. Mesmo que não seja consciente, mas o seu coração lá no fundo talvez não crê que realmente o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Deus Pai existe. Eu queria que isso não existisse no seu coração. Eu sei que a gente tem muitos argumentos bíblicos até para falar sobre a existência do Senhor. Eu quero ler apenas 2 deles, mas eu quero falar de algumas coisas que aconteceram na minha vida, para que você testifique também a existência desse Deus no seu coração. Então abre aí o livro de João, o Evangelho de João, capítulo número 20, versículo número 29. João 20, 29. O que Jesus disse? Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Felizes são aqueles que não me viram e creram. Agora Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu devia ter... quantos anos você tem? Quanto? 10. Eu devia ter uns 11 anos, 12 anos de idade, por ali. A gente estava num acampamento. Eu não lembro como é que era o acampamento. Eu sei que tinha um lugar onde a gente adorava, assim, que a gente tinha esse lugar de adoração. E aí vinha uma espécie de uma ponte, ela parava no meio de um lago. Foi nesse lugar. Talvez alguns se lembram. Hã? É lá? Passa 4? Acambaco. Acambaco, é? Passa 4 ou Acambaco? Bela Vista. Tá bom. Tá bom. O que aconteceu lá? O pessoal estava em vigília, por volta de 1h da manhã já. Eu era novinho assim, eu fui lá para fora da igreja, lá para fora desse lugar de adoração. Eu me lembro que eu fiquei olhando para a lua e falando assim: Deus, qual que é o chamado que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer comigo? O Senhor já falou comigo tantas vezes, que Deus tem falado comigo desde quando eu era bem novinho mesmo, 5, 6 anos de idade, que tinha um chamado para mim, que tinha algo grande, não sei o que, não sei o que. E já tem um tempo que o Senhor não está falando. Eu queria saber como que o Senhor quer me usar, se o Senhor ainda quer me usar. Eu queria que o Senhor falasse isso comigo hoje. Pode ser assim? Eu me lembro que eu terminei de orar lá fora e eu entrei. E eu fui entrando, a irmã Luísa estava sentada, que nessa época ela já estava bem cansada das pernas. E eu ia lá para frente, o pessoal estava orando lá na frente. Quando no caminho ela puxou o meu braço. Quem conhece a irmã Luísa sabe quem que é o puxão do braço dela. Meu braço quase ficou para trás, ela tinha uma mão muito forte. Ela puxou meu braço assim, eu voltei. E
E ela começou a falar assim: por que você me faz essas perguntas ainda? Aí falava em línguas e falava, entregando profecia, né? Por que você me faz essas perguntas ainda? Não fui eu que te chamei, é eu que vou cumprir. E começou a falar. Então, eu estou dizendo para você da minha experiência. Se você acredita no que eu estou te falando, acredita no que eu estou te dizendo agora. Jesus, Deus, existe. Não é um ser, coisas que falaram. Ele existe. Porque a Luísa não conseguiu ouvir nada que eu estava falando. Eu estava lá fora e o Senhor falou comigo lá dentro. Uma vez eu estava num Chevette e esse Chevette parou de funcionar de uma hora para outra, porque o Chevette foi feito para isso mesmo, parar de funcionar. E aí eu estava lá na Cidade Jardim, perto do colégio Carlos Alberto de Deus, e eu dei partida no carro, não funcionava, dei partida no carro, não funcionava, várias vezes. Aí eu desisti. Eu falei assim: eu vou fazer uma oração e esse carro vai funcionar. Mas eu pensei assim: eu vou dar mais uma partida, porque se fosse coincidência agora ia funcionar. Tá, não funcionou. Não só mais uma, porque talvez eu vou fazer a oração, a próxima seria coincidência. Tá, não funcionou de novo. Falei: Deus, então assim, já que não funcionou mesmo, quer ver? Não funcionou de novo. Eu vou orar agora, e eu tenho certeza que esse carro vai pegar. Em nome de Jesus, eu dei partida, o carro funcionou. Aleluia! Glória a Deus! É simples para você, para mim não. Eu tenho que andar muito. Eu não sabia o que estava acontecendo com o carro. Então, para mim, Deus existe. Eu vou te dar mais dois argumentos sobre esse assunto ainda. Eu estava conversando com minha esposa, ela não tinha certeza se ela queria continuar no serviço ou não. E nós estávamos na nossa casa, eu falei assim: vamos orar, e o Senhor vai responder se você vai continuar no seu trabalho ou não. E a gente se indagou: como é que Deus vai falar comigo? Eu disse: olha, Deus fala de muito jeito. Às vezes Ele fala no teu coração, às vezes Ele deixa seu coração em paz ou inseguro, que é para continuar ou não. Ou às vezes Ele vai falar claramente para você. E nós oramos, eu falei: Deus, por favor, fala claramente. Dessa vez fala claramente para não ter dúvida. E ela foi trabalhar. Ela estava no trabalho dela, uma mulher entrou na porta, falou: olha, eu estava passando na rua de cima, não sei o que você crê ou não, mas Deus mandou vir aqui e dizer para você que o seu tempo aqui nesse trabalho acabou. Deixa eu te explicar. Deus existe. Eu estava na minha casa, eu e minha mãe, meu pai estava para a Europa, ele estava morando para lá. E eu e mamãe, eu lembro que lá no quarto dela, eu falei assim: mamãe, vamos orar. Se o Senhor quiser que meu pai continue lá, nada vai acontecer. Mas se o Senhor quiser que meu pai volte para casa, amanhã cedo meu pai vai estar aqui em casa. Eu me lembro como hoje isso. Eu e mamãe orou, mamãe foi trabalhar. E a hora que eu acordei para ir lavar meu rosto, o papai estava na sala sentado. Se meu pai tivesse pegado o voo aquela hora que a gente estava orando, não dava tempo dele chegar. Deus existe. Então, se Ele existe e Ele é poderoso, por que a gente sofre tanto? Deixa eu te explicar de novo. Deus existe. Você foi treinado, sua mente foi treinada para acreditar que existem super-heróis que fazem coisas incríveis, que voam, que pulam, que sopram, que tem super força, que tem super velocidade, mas eles não existem. Eu estava com a Nicole conversando com ela, tentando explicar para ela o que era isso. Ela falou assim: papai, a Cinderela existe? Eu falei: não. Ela falou: existe. Eu falei: não, ela é só um desenho. Alguém um dia desenhou ela e ela é só um desenho. Ela não tem uma casa, um marido, filhos, ela não tem, ela é só um desenho. Ela: não, mas eu já vi pessoas de Cinderela. Aí eu fui explicar: não, aquelas pessoas são pessoas que vestem de Cinderela, igual o papai quando veste palhaço. Ela falou: eu sei, ela só está fazendo um personagem, né? Eu falei: pronto, é isso. Então, Cinderela não existe. Não sei se já te falaram, Papai Noel, Super-Homem, essas coisas, não existe. Mas a gente acredita que eles têm superpoderes. Então é bem comum que a gente acredite que existem super-heróis que têm superpoderes, mas eles não existem. O que é difícil a gente acreditar é que existe realmente um super-herói que tem superpoder e que existe. E Deus é assim. Só que ainda tem um terceiro pilar nessa coluna, nessa estrutura, que Ele ama você. Aleluia! Então, se Deus existe, é poderoso e te ama, meu amigo, nada te segura. Amém! Glória a Deus! O que vai te segurar? O que vai te impedir? Eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês lembram dele?
Fala lá, nós vamos jogar vocês na fornalha lá, que tem fogo que está pegando muito forte e vocês vão queimar. O que eles falaram? Pode jogar. Deus tinha falado com eles? Falou ou não falou? Falou ou não falou? Não falou. Deus não falou nada com eles. Eles só falaram assim: nós vamos pular, nós vamos entrar. Se Deus quiser nos livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, não livra. Mas não houve dúvida hora nenhuma se Deus existia ou não, se Deus amava ou não. A questão era se Deus ia livrar eles ou não. Então eu queria entrar num assunto um pouco mais sério com vocês. Deus, como eu disse, Ele existe. E agora talvez você ouviu muita coisa diferente do que eu vou te dizer agora, mas acredite em mim, é verdade. Deus muda de ideia. Ele está pensando de um jeito e daqui a pouco Ele pensa de outro. Isso é verdade. Nós vamos ler alguns textos que vai mostrar isso para a gente. Mas eu queria que a gente tentasse resolver isso na nossa cabeça. Presta atenção. Por que a gente muda de ideia? Eu queria ouvir os argumentos de vocês. Por que a gente muda de ideia? Fraqueza. O que mais? Muitas vezes eu acredito que é porque nem mesmo a gente tem certeza do que. A gente não sabe o que é. Por que mais que a gente muda de ideia? Acha o caminho melhor. Quantas vezes a gente comprou alguma coisa que era mais barata do planeta, meia hora depois a gente achou quase a metade do preço? Eu já na minha inocência voltei para trocar, sabia? Eu não quero mais. Quantas vezes você encontrou coisas melhores ou piores? Mas esse pior a gente não muda de ideia, a gente só fortalece a nossa escolha, né? Quantas vezes você já encontrou pessoas melhores que já não dá para fazer mais nada, né? Já casou, amigo, já é. Não sei se vocês, e agora gravou, né? Você apertou o play lá? Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que eu falei quantas vezes vocês encontraram pessoas melhores, né? Porque eu já tenho certeza da minha. E volta lá. Mas olha só, a gente muda de ideia porque a gente tem uma opção, ou tem várias opções, escolhe entre elas, e depois nós descobrimos outras opções que não sabíamos antes, não é isso? Pronto. Deus conhece todas as opções possíveis? Sim ou não? Ele sabe o que vai acontecer se ele escolher a opção A ou se ele escolher a opção B. Ele sabe o que vai acontecer? Ele sabe o que tem no final do caminho A e sabe o que tem no final do caminho B? Então por que ele muda de ideia? Nosso livre-arbítrio? Por causa do nosso livre-arbítrio? Você que falou, né? Pronto. Olha só o que o nosso amigo Sérgio falou. Me lembro muito bem quando o Leandro, na célula, ele falou assim para mim: por que Deus deixou aquela planta do bem e do mal disponível para Adão se ele sabia que Adão ia comer? É a mesma coisa de falar que ele queria que Adão pecasse. Mas se Deus não desse a opção de Adão errar, Adão não teria livre-arbítrio, não teria o direito de escolha. Se ele não desse a opção dele cometer um erro, ele jamais poderia experimentar da escolha de servir o Senhor. Agora, que fique isso claro no seu coração. O Senhor sabe de tudo que vai acontecer, do início ao fim, é assim que eu creio. Mas você não sabe. Então, na sua cabeça, Deus mudou de ideia. Mas na cabeça de Deus, Ele já sabia que assim seria. Mas é importante para você, que você passe por esse processo de convencer a Deus a mudar de ideia. Agora vamos ler um pouquinho para que isso não fique só nas minhas palavras. Gênesis, capítulo número 18, versículo número 23. Gênesis 18, 23. Abraão aproximou dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Você vai matar os dois?
Se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não nos pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão. Deus ia arrebentar com Sodoma e Gomorra, ia destruir. E aí Abraão falou assim: Deus, mas o Senhor vai matar todos os justos que estão com os ímpios? Não é justo isso. Se tiver 50 lá, o Senhor deixa de exterminar eles? O que Deus respondeu? Ok. Quando Deus respondeu ok para Abraão, Abraão entendeu. Então, tem menos de 50. Vamos fazer o seguinte: se tiver 45, o Senhor ainda extermina? Ele não. Se tiver 45, eu não extermino não. E Abraão fez a mesma conta e descobriu que Deus ainda iria destruir. Aí ele perguntou 40, 35, 30, até que chegasse no número 10. Ao ponto que Abraão falou assim: Deus, não fica bravo comigo não. Não fique zangado comigo, mas eu vou te perguntar mais uma vez: se tiver 10 lá, o Senhor deixa de destruir? Abraão argumentou com o Senhor, sim ou não? E Deus mudou de ideia, sim ou não? Não. Ele destruiu Sodoma e Gomorra. Mas Abraão argumentou, tentou, desafiou, confrontou, mas não funcionou. Vamos ler outro texto. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo de número 38. Isaías, capítulo de número 38. Versículo de número 1. Diz assim: naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer e não vai se recuperar. Já pensou se Deus falasse isso para você? Deixa eu escolher um aqui. O Sudene, que ficou com medo esses dias. chega arrumou ali na cadeira. O Sudene, rapaz, esse negócio é de assustar. Só abrindo um parênteses aí, esses dias, acho que foi pro culto da virada, estava tudo vazio essas cadeiras. Estava eu, o Rafael, a pastora estava ali dentro. Você lembra disso? As cadeiras todas vazias, e elas desse jeito assim, ó. E eu lá no som, de repente, uma das cadeiras, mais ou menos no rumo da mamãe ali, fez isso aqui, ó. Não foi ou não foi? Eu chamei o Rafael, falei: Rafael, vem cá. Aí ele foi. Eu falei assim: Rafael, tá vendo essa cadeira deitada aí? Eu tô. Ela estava em pé, Deus me livre, Thiago. Eu juro que eu ouvi ela caindo. Ele falou: quem que foi? Sei lá, anjo ou demônio. Mas já pensou? Aparecer um ser assim do nada e falar para você: bom dia, Sudene, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, nesse caso nem foi um ser, foi um profeta, né? Então o pastor te liga: ô Sudene, vamos. É o seguinte, você vai morrer hoje, viu? Prepara as coisas aí, fala lá com sua mãe, avisa aí, distribui seus bens. Vai morrer hoje. E é isso, Su. Aí lá se nós vai. Ezequias pensou diferente de você. Olha o que Ezequias fez. Ezequias virou o rosto para a parede e orou: Senhor, lembra-te de mim, de como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías e disse: volta lá e fala para Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Eu ouvi sua oração, vi suas lágrimas, e vou te dar mais 15 anos de vida. Para começar, pensa na cara de taxa de Isaías. Isaías vai lá e fala assim: ó, Deus manda te falar que você vai morrer. Aí depois Isaías volta lá e fala: ó, Deus manda te falar que ele mudou de ideia, você não vai morrer mais, agora você vai viver mais 15 anos. Ezequias falou, Ezequias argumentou, e Deus disse: você tem razão, eu vou fazer isso para você. Sabia que nós fomos treinados a fazer qualquer um dos dois extremos? Ou a criança é muito treinada a fazer tudo o que quer e não há limites. Esse adulto, quando cresce, dá trabalho para todos os outros adultos ao redor dele. É terrível, quase impossível sobreviver do lado de uma pessoa assim, é muito difícil mesmo.
pessoa cresce num ambiente totalmente enclausurado, onde ela não pode dar opinião nenhuma. O pai fala assim: entra para dentro. Ah, mas é porque eu queria brincar, entra para dentro. Ah, mas é porque pá. Aí ele entra. Não pode nem argumentar. A gente aprendeu a ser uma coisa ou outra. Então, muitas vezes, quando Deus faz alguma coisa em você, ou te dá uma ordem, normalmente a gente só baixa a cabeça, obedece e pronto. Isso está errado, irmãos? Não sei, depende. No caso de Ezequias, ele não aceitou. Porque foi Deus, irmãos. Não foi o primo de Deus, não foi o vizinho de Deus, não foi um anjo, um querubim, um serafim, um diabo. Foi Deus. Deus mandou o profeta. É porque nós não vivemos isso, mas o profeta era um negócio assim lascado. Se o profeta falasse assim, vai chover, chovia. Se o profeta falasse assim, não vai chover, não chovia. Isso aconteceu especialmente com esse profeta Isaías. Então o profeta foi lá e falou assim: você vai morrer. Ele falou: tá bom, com você eu não tenho mais nada para falar, você é só um carteiro, só um mensageiro. Não tem nada para falar contigo. Isaías virou as costas e falou assim: uai Deus, como é que fica isso aí? Eu estou te servindo direitinho, ué. Olha aí no meu boletim para você ver, tudo 10. Por que você vai me matar agora? Aí Deus foi lá, olhou no boletim dele: você tem razão, então não vou te matar agora. Ezequias argumentou e Deus mudou de ideia. Eu quero ler outro texto com você. Jonas capítulo número 4, os versos 1 ao 4. Jonas capítulo número 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi... Olha essa palavra de Jonas. Para você que não lembra direitinho da história, Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele foi para Tarsis, aí ele foi jogado no mar, o peixe engoliu ele foi cuspido, ele foi lá para Nínive. E falou assim: Deus mandou falar que se vocês não se converterem, Deus vai arrebentar com vocês. E saiu. Aí Deus falou assim para Jonas: olha, o pessoal lá orou, pegou no meu pé, se arrependeu, vai lá e fala que eu não vou matar eles mais. Aí o que Jonas fala? Olha as palavras de Jonas, presta muita atenção. Senhor, não foi isso que eu te disse quando eu estava em casa ainda? Quantas mulheres aqui são casadas? Levanta a mão. Dessas, quantas têm filhos? Mantém a mão levantada. Sabe quando você fala assim: o menino não vai jogar bola que vai dar ruim? E o menino volta da bola todo machucado? Qual é a primeira coisa que você fala para ele? Eu falei. Homem casado, eu não sei você, mas uma das frases que eu mais detesto é essa: eu falei para você, eu falei que esse cara ia te dar um golpe, eu falei que essa pessoa não era uma pessoa boa, eu falei para você não ir, eu falei que ia chover, eu falei. Você olha o céu, está limpo. Ela fala assim: não vai não que vai chover. Parece que Deus sai correndo lá assim: olha, falou que vai chover, dá um jeito aí, joga, traz a nuvem para cá, muda aí a atmosfera e faz chover, porque ela falou que vai chover, tem que chover. E aí quando você volta, eu te falei. Olha o que Jonas fala para Deus, eu vou ler de novo: Senhor, não foi isso que eu te disse? Eu te avisei, quando eu estava lá em casa eu te falei. Foi por isso que eu apressei em fugir para Tarsis. Olha o papo dele. Eu sabia que você era misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois arrepende. Eu falei que você ia fazer isso. Eu falei que você é de coração sem mole, que você é frouxo. Para mim, o que Jonas falou para Deus foi isso. Eu falei que você é frouxo, que você é cheio de amorzinho, cheio de compaixão, cheio de tadinho deles, né? Já viu a mãe quando o menino faz aquela bagunça na cozinha, quebra prato, vixe, meu Deus, escreve na parede, e a mãe chega e fala assim: eu vou te bater, vou te pendurar de cabeça para baixo, eu vou arrebentar com você. Aí o menino olha para ele com aquele olhar de gatinho, sabe? Ela fala assim: tadinho dele, né? Vou bater nele não. Pois foi o que Deus fez.
ser destruída, como Sodoma e Gomorra. Mas eles pediram perdão e Deus se arrependeu. Deixa eu te falar uma coisa que pode ser que vire uma pulga atrás da sua orelha, mas você resolve esse assunto com Deus. Você está sofrendo? Talvez é só porque você está aceitando o sofrimento. Talvez. Talvez você está à beira da morte só porque está aceitando a morte. Talvez você não deu um grito diante de Deus e falou assim: eita, alto lá, não quero morrer não. Não sei se ninguém te falou aí, Deus, mas não quero morrer não. Deus, deixa eu te falar um negócio, minha vida financeira aqui está ruim até. Ninguém te falou não? Eu não quero viver isso mais. Dá uma mudada nisso aí. Amanhã eu já quero mudar essa situação. Bora? Eu me lembro muito bem das vezes que eu confrontei o Senhor. Algumas vezes eu fui rude nas minhas palavras. Eu não te aconselho a fazer isso, porque as respostas deles são sempre muito violentas, no mesmo nível que você fala. Mas eu não me lembro de ter tido uma conversa séria com Deus que Ele não tenha me respondido. Eu falei para vocês, no dia que roubaram os 2 notebooks meus dentro de um gol quadrado, qualquer chave, se você ficar olhando muito para o porta-malas assim, ele abre. E aí abriram o porta-malas, levaram 2 notebooks meus, e eu vi aquilo lá. Eu estava na porta de um cliente, eu saí, fui para outra esquina, e eu falei assim: Deus, vou ser muito sincero com o Senhor, estou muito chateado contigo. Eu já falei isso para vocês. Estou muito chateado com o Senhor. O Senhor estava sentado no meio-fio, vendo os caras abrir o carro, levar os meus notebooks. O Senhor não falou nada, o Senhor nem me chamou. Eu me lembro que usei essas palavras ainda. Se fosse um amigo meu, precisava de ser sobrenatural, grandioso, poderoso, um amigo meu, qualquer amigo meu, me ligaria na hora e falaria: estão roubando seus notebooks. Pelo menos ligaria para a polícia. Nem para a polícia o Senhor não falou. O Senhor viu eles roubando e deixou ir embora com os notebooks. E depois você quer que eu fique de boa, que eu te agradeço? Foi isso que eu falei para ele. Depois você quer que eu te agradeça, já chorando, com raiva mesmo. A Bíblia fala aqui que Jonas ficou com raiva de Deus, ao ponto que Deus falou aqui, quer ver? Tem um versículo 4, Deus fala assim: e o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria sua? Porque Jonas fala que queria morrer, de tanto que ele estava com raiva. E eu fiquei zangado com Deus. E eu falei assim: eu vou abrir a Bíblia agora. Por favor, fala comigo. Porque não adianta eu ficar bravo com o Senhor. Se o Senhor quiser me matar aqui agora, eu não vou nem terminar minha frase. Mas se o Senhor estava lá, sentado nesse meio-fio, vendo os caras roubando meu notebook, por que o Senhor deixou eles levarem? Eu abri um texto do Antigo Testamento, no final de o pessoal ia para uma guerra e a guerra não foi mais, não aconteceu. E aí o profeta lá reclamou por que isso aconteceu. E a resposta de Deus nesse texto, nesse versículo, era assim: não se preocupe, mais tem o Senhor para dar do que o inimigo para roubar. Vai falar besteira, né? Deus deixou, porque tinha muito mais ele para dar do que aquele idiota para roubar. Mas eu queria te confrontar com essa questão. O que você está vivendo? Será que não é porque você descansou no problema e está dizendo assim: ah, é Deus que quer que eu sofra mesmo? Irmãos, Jó sofreu, não sofreu? Jó murmurou contra Deus? Murmurou ou não? Não. Mas ele ficou bravo com Deus, sim ou não? O que eu fiz? O que está acontecendo? Onde que o Senhor está? Fala logo, mata eu, amaldiçoado é o dia que eu nasci. Ficou bravo, ao ponto que Deus respondeu para Jó: quem é você, meu Jó? Quem é você, meu chapa? Onde você estava quando eu fiz a terra? Onde eu coloquei os limites da terra, e o limite, falei: sua estrela, não sai daí, nunca mais, fica aí até a sua morte. Ou água, você vai vir até aqui. As ondas, a Bíblia fala com esses termos: a fúria do mar, a fúria das ondas, vem, só até onde eu mandei. Onde você estava, Jó?
Mas Jó não ficou calado. Eu vou terminar esse argumento falando um pouco do que a Carla bastante entende. Ela é advogada, mas às vezes ela tem que falar com o juiz. Coisas que às vezes o juiz não queria ouvir, mas ela tem que falar, porque ela está sendo paga para falar. Então ela vai falar talvez ali com respeito, meritíssimo. Eu acho que eu estou equivocado. O meu cliente XYZ. Ela tem que falar. Está lá para isso. Vai ficar calado? Deus autorizou a arrebentar com os amigos, você vai ficar calado? E não vai argumentar? Deus pode mudar de ideia. Deus pode falar assim, tá bom, já chega, não quero mais assim. A partir de agora, vira essa página aí e muda a situação. Irmãos, não é capricho, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Você não sabe, mas Ele sabe o que está fazendo. E às vezes, não é hora dele mudar. Às vezes Ele vai pedir para você esperar mais um pouco. Mas eu não acredito que você tem que ficar sentado esperando isso acontecer. Porque você não sabe o que Ele quer, ué. Você não sabe o que Ele está pensando. Por isso é importante perguntar e conversar. Deus, por que isso está acontecendo? Senta aqui do meu lado e me conta. Por que essa situação está assim? Lá na... Onde é a igreja lá do que o menino morreu? Mas ela é onde? Califórnia. Está na América. A menina morreu, eles oraram, e a menina continuou morta. Eles enterraram e pronto. Mas o filho de Boichu morreu. E ele fez a mesma coisa. Fechou a igreja, ninguém entra, ninguém sai, enquanto meu filho não levantar. E o filho dele levantou. Os dois clamaram. Olha só. Tem um texto, a gente não vai precisar de ler esse, o tempo já está estourando, que fala que uma mulher ficou reclamando para o juiz, eu quero que você me ajude na minha causa, até que a causa dela foi ouvida. E fala também de um cara inoportuno, chato. Quantos aqui conhecem alguém chato? Fora eu. Se não conhece, é você. Sabe aquele cara que fica no pé, eu quero até ganhar? A Bíblia fala que a gente tem que ser igual. Ficar no pé, até Deus dar. Mas se não for da vontade do Senhor, então que Ele te fale. O Senhor não quer que eu vou? Eu não vou. Mas que eu quero, eu quero. Irmãos, até Jesus falou isso. Jesus, meia hora antes de ir para a cruz, pouco antes de ir para a cruz, Ele falou, se depender de mim, não quero. Mas, faça a sua vontade. Mas se for possível, me tire esse cálice. Não foi possível, graças a Deus. Mas Ele falou. Olha só, eu falei para vocês que Deus muda de ideia, e agora eu quero falar também que tem diversas situações que Deus fica esperando a gente fazer algo. Deus fica sentado esperando você fazer. Eu vou ler rapidinho alguns textos. Isaías capítulo número 6, versículo número 8. Isaías capítulo número 6, versículo número 8. Então eu ouvi a voz do Senhor clamando, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Em Lucas capítulo número 10, versículo de número 2, Deus fala assim, olha, os campos estão prontos. Onde estão os trabalhadores? Em Lucas capítulo número 19, versículos 39 e 40, Jesus fala assim também, se eles se calarem, as pedras clamarão.
E esse aqui eu quero ler. Mateus número 25, Mateus capítulo número 25, versículo de número 42. Mateus 25, 42. Diz assim: porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Presta atenção. As pessoas estavam com fome, e Deus ficou esperando alguém ir lá dar de comer para elas. As pessoas estavam com sede, e Deus ficou esperando alguém lá dar de beber. Lembra do rico e do Lázaro? Quem lembra dessa parábola? Deixa eu ver se vocês lembram mesmo. Dois caras, um era rico, outro era Lázaro. Eles morreram. Um foi para o céu, outro foi para o inferno. O rico para o inferno e o Lázaro para o céu. E aí a Bíblia fala que no final do diálogo o rico falou assim: isso é muito sério, eu não quero viver aqui, já que não tem jeito para mim, eu vou ter que viver aqui o resto da minha vida. Então, por favor, vai lá e deixa que Lázaro vai lá e fala para os meus parentes que isso existe mesmo, que existe céu e inferno. Se eles não se converterem, se eles não mudarem de ideia para o reino, eles vão vir para o mesmo lugar que eu estou. O que Deus respondeu para ele? Não tem jeito. Para isso que existem os profetas e a minha palavra. Então, o rico teve que ficar lá sentado com os braços cruzados, esperando alguém ir lá falar do amor de Jesus para os parentes dele. Que talvez é o seu vizinho, talvez é o seu primo. Se você não falar do amor de Jesus para ele, ninguém mais vai falar. Deus, são diversas situações que na Bíblia a gente consegue provar isso. Ele fica esperando uma ação sua. E tem diversos textos bíblicos que mostram que pessoas tiveram atitudes e não foram passivos diante das situações. Por exemplo, teve um paralítico. Teve dois paralíticos na Bíblia. Um ficou sentado esperando a água movimentar. Eu fui contar essa história para minhas filhas. A Laura ficou indignada. Por que ele ficou lá sentado esperando essa água movimentar? Por que ele não dava um jeito de arrastar? Por que ele não chamava um amigo dele ir para lá? Como que esse cara ficou ali parado, sambando? Por que ele não fez nada? E ele ficou lá. E quando Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Por que você está paralítico desse jeito? Qual foi a resposta dele? Eu estou assim porque ninguém me joga na água quando a água movimenta. Olha só a visão do cara. Jesus estava perguntando para ele. Mas teve um outro paralítico, a Bíblia fala, que ele chegou nos amigos dele e falou assim: ó, eu fiquei sabendo que Jesus está aí, mas lá está lotado, não tem jeito de eu chegar até Jesus, nem arrastando, as pessoas não vão deixar eu chegar até lá. Então vamos abrir o teto, vamos destelhar a casa, eu quero que vocês me descem lá de cima. Quero ver se Jesus não vai me curar hoje. Foi Deus que mandou ele fazer isso, irmãos? Foi um anjo que mandou um recado para ele? Foi a atitude que ele teve. Ele decidiu fazer isso. Ele escolheu fazer isso. Foi uma decisão dele. Você vai ver que Davi, em todas as suas guerras, ele fazia isso. A primeira foi contra Golias. Ele enfrentou Golias, mesmo sem Deus mandar ele enfrentar Golias. Ele enfrentou o urso e o leão, mesmo sem Deus mandar. E ninguém estava sabendo disso. Se a Bíblia não fala, irmãos, ninguém ia saber. Porque não cuidava de ovelhas no quintal da casa. Tinha que levar as bichinhas para comer o capim verde lá longe. Se ele chegasse no pai dele e falasse assim: pai, o leão comeu uma ovelha, eu como pai falaria assim: nossa, meu filho, você se machucou? Tudo bem se o leão comeu a ovelha. Mas ele não aceitou. Ele enfrentou o leão. Eita, menino corajoso. Ele enfrentou o leão. Eu li esse texto e fui ver uns vídeos na internet de leão matando gente.
Você não está entendendo, não. O negócio é sério. O negócio é sério. Depois que o leão escolhe o pescoço do cara, não tem jeito mais não. Só depois de morto. E o rapaz enfrentou o leão. Em todas as outras guerras que Davi enfrentava, ele falava assim: Deus, eu estou querendo ir lá enfrentar esse povo. O senhor vai comigo? Se o senhor for, eu vou. E nós vamos arrebentar com esse povo. Se o senhor não for, é claro, eu não vou também. Mas Davi não ficou sentado assistindo. Ele tinha medo. Você vai ver em vários textos que ele fala assim: oh Deus, eu estou morrendo de medo, os meus inimigos estão me cercando, eles vão me matar, eles vão me destruir. Mas quando ele ia para a guerra, ele se enchia de coragem, colocava o Senhor do lado e vencia a guerra. Então, outra pergunta que eu quero te fazer: será que você não está enfrentando esses diversos problemas que você está enfrentando só porque você está sentado e assistindo na plateia? Porque na plateia, irmão, você não pode fazer nada. Eu faço teatro. Eu posso te dizer com clareza que é terrível quando você está sentado na plateia, assistindo uma peça de teatro, e você não gosta daquela peça. Você queria que o fim fosse diferente. Você não gosta do que está acontecendo. Minha avó ficava brava com as novelas. Ela falava assim: olha para trás, oh, olha para trás, ele vai te matar, seu burro. Gritava com a TV. Eu não adiantava. E diversas vezes a gente está assistindo a peça, só torcendo por ela. Vai, tomara que isso aconteça, tomara que ele veja isso, tomara que ele não está vendo do lado dele, esse cara está mentindo para ele. O que eu estou te dizendo hoje é que às vezes está na hora de você levantar da plateia, subir lá para o palco, olhar para o personagem e falar assim: presta atenção, o cara está te enganando. Se você não prestar atenção, você vai se dar mal. Porque essa peça que está rolando aqui é a sua vida. O que você está fazendo sentado na plateia? Esse lugar aqui é o seu, vem para cá, meu amigo. Venha atuar. A peça é sua. A história é sua, não é minha não, a história é sua. Por que a gente fica sentado esperando as coisas acontecerem? Sabe que tem dois textos diferentes. Um fala que Deus está em todos os lugares, e o outro fala que Deus não está em lugar nenhum, porque é o que os escritores estavam sentindo na hora. Jó falou assim: cadê Deus que não resolve o meu problema? Eu queria enfrentar ele, eu queria pelo menos conversar com ele. Se eu tivesse frente a frente, eu falaria o que eu penso, ele falaria o que ele pensa. Mas eu vou para o sul e ele não está, eu vou para o norte e ele não está. Cadê esse Deus? Por isso que Jó escreveu isso. Já o salmista Davi estava diferente. Ele estava todo alegre. Deus é poderoso, Ele é grandioso. Ele domina sobre céus e terra e mar. Se eu subo até os céus, lá Ele está. Se eu desço até a sepultura, lá Ele está também. Mas você é humano, você sente, você percebe, você tem emoções. E você precisa entender que isso que você está passando, ou que pode ser que um dia você passe, você não tem que ser passivo assistir tudo acontecendo. Você precisa argumentar com o Senhor e precisa levantar do teu lugar. E vai para a guerra, meu amigo. Enfrenta o leão, enfrenta o urso. Ah, mas ele vai me matar. Se você ficar parado também. Se você ficar parado também. Isso não acontece só quando você está com problemas. Acontece para conquistas também. E aqui eu já quero finalizar minha palavra. 2020 chegou. 2020, em 2019, era só um sonho, não era? Ah, em 2020 eu quero conquistar isso, quero conquistar aquilo, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas nós já estamos no 5º dia de 2020. Já passou 5 dias. E o que você fez neles? O seu sonho hoje está mais perto do que há 5 dias atrás? Eu quero te dizer que o que você quer fazer? Qual que é o seu finito? Quem que te limita? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu vejo o Anderson aqui orando, e pregando e ministrando louvor. Eu quero ser igual aquele rapaz. E o que você está fazendo para ser igual a ele? Não quero ser igualzinho a ele, não. Mas eu quero ser cheio do Espírito Santo.
O que você está fazendo para ser cheio do Espírito Santo, amigo? Você sabe o que eu fico me perguntando? Eu vou fazer uma pergunta. O que é tudo amigo mesmo? E eu quero que vocês falem a verdade para mim. Anderson, olha lá para trás, por favor. Quem quer ser cheio do Espírito Santo igual o Anderson? Vai levantar a mão, deixa eu ver. Aleluia. Pronto. Aí quantos de vocês chegaram até ele, ele perguntou assim: como é que funciona a sua vida? Como é que você ora? Como é que você jejuma? Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo assim? Não é? O pastor Diogo é um homem cheio do Espírito Santo, não é ou não é? Quem quer ser cheio do Espírito Santo como o pastor Diogo é? Eu também quero. Mas por que a gente não busca igual? Se você quer ser amigo, então para de ficar falando só que vai ser, porque isso não vai acontecer assim. Eu quero ser rico igual o Cleverson é. O Cleverson, aquele rapaz que esteve aqui, que deu um relógio caro, pastor e tal. Quero ser rico igual ele. Beleza. E o que você está fazendo? Você acha que alguém vai parar lá na sua casa? Olha, fiquei, não sei. Eu acho que de repente você está com vontade de ser rico, então vim aqui te trazer 20 milhões de reais. Nem isso, né? Deu 13 ou 14, eu acho, por pessoa. Não vai acontecer, irmãos. Chega dessa fantasia toda. Não é assim que funciona. A graça existe porque Jesus te ama. Ele vai fazer tudo por você, independente de quem você é, de como você é. Essa é a graça do Senhor. Ele te ama, independente de como você reage. Mas deixa eu te falar uma coisa: para isso existem as guerras, para isso existem as conquistas, porque o Senhor te deu a possibilidade de fazê-lo. Vai e faz. Se você não fizer, não vai acontecer. Isso aconteceu bastante na minha mente quando meu irmão morreu. Eu tenho certeza absoluta que meu irmão foi para o céu, e eu vou um dia encontrar com ele, eu tenho certeza disso. Quem não crê vai para o inferno. Nunca vai ficar sabendo. Eu creio que meu irmão foi para o céu. Uma semana antes dele morrer, uma mulher foi lá na casa da minha mãe, não foi, mamãe? Falou assim: eu estou entrando em providência. Não foi isso que Deus falou? Na outra semana Deus matou meu irmão. Deus matou meu irmão. E eu não estou com raiva de Deus, porque Deus é mais inteligente que eu, e Ele toma as decisões melhores do que as minhas. E foi Ele que fez isso. Deus não ia matar meu irmão para mandar ele para o inferno, porque aí também é sacanagem demais, né? Mas eu fiquei pensando assim: tanta gente que morre e vai para o inferno, por que Deus escolheu salvar meu irmão? Por causa das nossas orações. É isso que eu creio. Porque a gente orou a beça para o meu irmão, muito, um monte de gente, um monte de igreja, e Deus resolveu matar meu irmão e levar para o céu. Deus resolveu trazer o Gabriel e dançar na virada de ano, e é o mesmo Deus. A gente tem que honrar do mesmo jeito, mas a gente tem que orar do mesmo jeito para os dois casos, porque eu lembro que a gente orou com os condenados para Gabriel. Gabriel saiu do hospital, minhas filhas estavam querendo orar para o Gabriel. Não precisa mais não, agora por outro jeito agora. Foi lindo o dia que minhas filhas conheceram o Gabriel. Elas não viam ele, né? Só de ouvir falar. Ah, esse que é o Gabriel. Eu orava por você. Porque nós todos oramos. É por isso que Deus faz. Aleluia. Porque Ele vai fazer mesmo, todo dia. Nossa, eu quero que você pense assim: todo dia. Alguém chega e fala assim: Deus, eu vim falar sobre Gabriel. Tá bom. Depois eu faço. Aí vem outro e fala assim: Deus, eu vim falar sobre Gabriel. Tá bom. Depois eu faço. Aí vem outro e fala assim: Deus, e o Gabriel? Deus, e o Gabriel? Vai tudo lascar com esse Gabriel. Tira esse Gabriel de lá e arruma logo esse cara, que não tem mais o que fazer, ué. Se você está achando que eu estou errado, vai ler que na Bíblia fala para você ser desse jeito. Gideão foi assim. A Bíblia tem muitos textos assim. Muitos. Então, meu jovem, vai e faz. Não fica se lamentando lá, porque o fulano é mais rico do que eu. Você não trabalha igual a ele, você não é inteligente igual a ele, você não aprendeu o que ele aprendeu. É por isso que ele é mais rico que você. E é assim mesmo.
Ah, eu não formei. Eu sei, o fulano de tal formou. Nos últimos 5 anos você não fez nada e ele foi lá e estudou, ora por isso. Poxa, não tem segredo nisso. Só tem que levantar do teu lugar, tomar posse da tua vitória e ir para a guerra. Amém. É assim que as coisas funcionam. O Senhor é contigo. Amém. Chega. Já chega de viver essa vida assim, medíocre. Tá bom do tanto que tá? Não tá bom não. O Senhor te quer na guerra. Amém. O Senhor te quer na batalha. Eu lembro que o Rogério me procurou, tem tempão, antes de Deus começar a falar com ele, Deus começou a falar forte com ele, né? Que vai mandar ele para as nações, que vai selecionar, patati patatá. Então eu falei para ele, para a gente aproveitar bastante a nossa amizade, daqui a pouco, Deus manda cada um para um canto, a gente se encontra só nos aeroportos por aí. Tá, mas o que acontece? Deus falou, ele creu, mas antes disso, eu lembro dele falar para mim assim, Deus tem um chamado diferente para mim. Não é assim para mim trabalhar e ficar rico. Lembra que você conversou isso comigo? Eu quero ir para fazer a obra, eu quero ir para o reino, eu quero ir para as nações, eu quero, sei lá, eu quero fazer um negócio assim. E eu não ficou sentado, irmãos, esperando a coisa acontecer. E o Rogério, você já conhece, ele pesquisava e olhava e descobriu que o pessoal do Five já está indo agora. E ele é arrebatador, é um pouco diferente de mim, ele vai levar mais 70 com ele. Massa, é isso aí mesmo. Ah, mas se eu errar, não tem jeito de você acertar parado. Você só erra em movimento e só acerta em movimento, não tem jeito. Não tem jeito de você acertar sentado. Não tem jeito. Você tem chance de errar andando, mas não tem jeito de você acertar parado. Não tem jeito. Não tem jeito, definitivamente não. Ah, Tiago, aquele texto que a Bíblia fala que é Deus que faz. O caso de Gideão, que não foi ele que guerreou, foi Deus que guerreou. Tantos outros casos que foi Deus que guerreou. Beleza. Vai ler a Bíblia que você vai encontrar o equilíbrio certinho para isso. Não dá para pregar uma noite só tudo que a Bíblia fala sobre esse assunto. Mas hoje eu queria que você saísse daqui com a certeza absoluta que entrou 2020. Você tem que levantar e tem que ir para a guerra, tem que fazer a coisa acontecer. Amém. Vai ler livro, vai ler Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai ser cheio do Espírito Santo. Quem quer curar os enfermos, então vai buscar isso. Quem quer ser arrebatado, quantas vezes a gente parou de orar para experimentar isso no Senhor? Dons espirituais, enfim, irmãos, tem muita coisa para conquistar. Muita coisa. Eu quero minha família abençoada. Eu falei, eu não vou falar aqui para vocês, mas eu falei, escrevi tudo que eu queria na minha família. O Senhor me deu tudo em 2019 que eu queria. Eu falei que jeito que eu queria minha esposa, mesmo que eu não saiba exatamente o que eu queria, mas alguns pontos eu falei, eu queria minha esposa assim, queria minhas filhas assim, queria eu assim. Dá para fazer? Deu. E orei, busquei do Senhor, disse, Deus faz. Deus faz. Ele existe e Ele faz. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, onde você está mesmo, do jeitinho que você está. Eu queria declarar em nome de Jesus, Deus. Eu queria declarar a vitória sobre o teu povo. E eu sou teu povo também. Eu queria declarar, Senhor, honra. Deus, eu queria declarar uma conquista diferente. Eu queria declarar a Deus que nós vamos levantar dos nossos lugares. Não é uma palestra motivacional, não é isso. Eu só quero que nós fiquemos alertados, alertas, prontos para fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós não queremos ficar calados, nós queremos nos posicionar. Eu penso que já chega desse marasmo, já chega do cansaço, já chega de não conquistarmos, Deus. Nós queremos ir além, nós queremos avançar, queremos destruir esse muro. Deus, nós vamos gritar e esse muro vai cair. Deus, eu creio que o Senhor pode fazer coisas maravilhosas. O ano de 2020 não vai ser um ano de sonhos, vai ser um ano de conquistas. Eu creio que o Senhor pode, o Senhor existe, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe o nome de cada um de nós. O Senhor pode fazer. Então, em nome de Jesus, Deus, se movimente a nosso favor. Deus, em nome de Jesus, estenda suas mãos a nosso favor. O Senhor conhece cada uma das nossas debilidades e dificuldades. Então nós cremos no Senhor, nos dê habilidades, nos dê capacidade de conquistar o seu reino. Nós te amamos e nós te servimos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Pastora Michele, eu